Olá, já parou para pensar como uma única frase pode carregar um drama inteiro? É exatamente o que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar num versículo que é pura intensidade. Ele fala de um chamado que ninguém ouve e de uma mão estendida que fica no vazio. É um conflito que, olha, parece que nunca passa de moda, né? Entre o chamado e a recusa. Então, tá aí o versículo que vai guiar a nossa conversa. É forte, né? Pensa só. De um lado, um apelo, um gesto de ajuda. E do outro, o quê? Nada. Silêncio. É justamente nesse choque, nesse contraste, que a nossa análise de hoje começa. Beleza, então a primeira coisa que a gente se pergunta é: quem está falando aqui, sabe? De quem é essa voz que está clamando com tanta força, mas que parece que ninguém escuta? Pois é, para a gente entender de verdade a mensagem, a gente tem que saber primeiro quem é que está passando essa mensagem, né? A identidade dessa voz, olha, é a chave que destrava o sentido de tudo isso aqui. E aqui vem uma coisa bem fascinante. A interpretação desta passagem mostra que essa voz não é de uma pessoa, sabe? Nem de uma divindade específica. Na verdade, é a própria sabedoria que ganha vida aqui. Ela é personificada, como se fosse uma figura mesmo, que está lá tentando ativamente chegar até a humanidade. Ok, então a gente já sabe quem está falando. Agora bora olhar para o que está acontecendo. O coração do versículo, o conflito mesmo, está todo num gesto e na falta de reação a ele. É bem essa dinâmica, sabe? De um lado ação, do outro pura inércia. E essa dinâmica fica super clara, né? De um lado, a sabedoria agindo. Ela chama, ela estende a mão, ela está oferecendo ajuda. Aí do outro lado, a reação é a falta de reação. É a recusa em ouvir, a escolha de ignorar. Fica esse contraste gritante entre um esforço enorme para se conectar e uma negação que é passiva, que nem precisa fazer força. Mas o que significa de verdade essa recusa? Não é só um não e pronto. A interpretação vai mais fundo. Revela um sentimento de lamento mesmo. Um lamento pelo desprezo por trás dessa atitude. Porque olha só, essa recusa é bem mais complexa do que parece na superfície. Não é só não ouvir. É um ato que envolve várias coisas. Desprezar o chamado, ignorar a ajuda que está sendo oferecida, não dar a mínima para os avisos e, no fim das contas, é como fechar completamente as portas e as janelas da própria percepção, sabe? Para não deixar entrar nenhum tipo de orientação. Bom, depois de analisar todo esse problema do desprezo, a passagem também aponta uma saída, uma lição que nasce justamente dessa interpretação. Funciona quase como um conselho final, sabe? Sobre como evitar que esse lamento aconteça. E a lição é basicamente um convite à atenção. É um grande lembrete da importância de se manter receptivo, de não fechar os canais para essa orientação, seja ela chamada de voz de Deus ou, como no texto, a mão estendida da sabedoria. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se a sabedoria ainda clama e estende a mão hoje, no meio de tanto barulho, tanta distração, como é que se aprende a ouvir essa voz? Onde será que ela se manifesta hoje em dia? É uma pergunta que um texto de milhares de anos faz diretamente para o nosso mundo de agora.